Sejam todos bem-vindos, aqueles que comparecem à casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos e confortáveis em seus corações. Tem alguém hoje pela primeira vez? Hoje nós teremos Birajara, ele irá nos falar sobre faculdades morais e intelectuais do homem. Nós teremos farei o preparo e logo após o preparo, a prece e aí ele dá início ao estudo. O livro é Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Lição 74, mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está no capítulo da Apóstolo. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentada sempre elevado em cargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sobre zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever numerosas epístolas, jamais abandonou o teatro humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Então agora, irmãos, após a música serena, as palavras de Emmanuel discorrendo sobre o Evangelho, que possamos estar aqui nesse momento com nossos pensamentos, sentimentos, acompanhando o estudo dessa tarde e agradecendo sempre, agradecendo ao Criador, agradecendo a Jesus, esse mestre de amor, que é o nosso irmão maior, agradecendo por estarmos recebendo esses fluidos salutares que nos renovam a cada dia, que nos fortalecem a alma. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos hoje, aqueles que aqui hoje não puderam estar. E que o nosso amigo Mira possa passar para nós o fruto do seu saber, com a serenidade e alegria que lhe é peculiar. Obrigada, Senhor, que assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e boa tarde a todas. E essa doce serena paz que nós encontramos sempre que adentramos uma casa espírita possa aqui ser o reforço, porque estar em paz, estar tranquilo, sereno, dentro de uma casa espírita é fácil.
problema é lá fora, quando a gente passa o portal. Então, se nós passarmos uma hora aqui dentro, como vamos passar, né, durante esse nosso encontro, esse nosso estudo, nós temos que estar com as nossas mentes bem voltadas para onde nós estamos. Permitir que os nossos corações estejam bem serenos, porque é uma forma da gente prolongar isso quando nos retirarmos da casa espírita. Por quê? Porque muitos de nós, às vezes, está assistindo um estudo, uma palestra, uma exposição, mas com a cabeça cheia das nossas questões, né? Das nossas dificuldades. E aí ficamos, mesmo aqui o pensamento, a gente às vezes não controla, então ele foge. E ao invés de a gente estar na atenção do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ou seja, qualquer ensinamento que é voltado para nós, porque nós somos espíritos, né? Nós estamos pensando na promissória que a gente tem que pagar. Promissória é antigo isso, né? Acho que tem palavra mais moderna para isso, né? No empréstimo que a gente tem que pagar, né? Onde é que meu marido está essa hora, e por aí vai, né? A gente, o pensamento escapa, né? Ele sai. E a gente tem que fazer esse controle porque nós somos o que nós pensamos e o pensamento ele materializa, né? Então, se eu quero materializar esses ensinamentos, que são os ensinamentos de Jesus na vida da gente, a gente tem que fazer um esforço para estarmos aqui de corpo e alma, né, na atenção que o estudo requer para cada um de nós, né? Volta e meia, estou nos meus estudos, e aí quando eu percebo, hoje a gente faz um estudo online, 9h30 da noite, no livro de André Luiz, e às vezes o pensamento escapa, vai, né? E você tem que resgatar e trazer para você prestar atenção naquilo que está ali, porque é dessa forma que eu vou alimentando as faculdades que eu já possuo. Porque quando Deus nos criou em espírito, já colocou nesse espírito, em cada um de nós, tudo aquilo que é de bom. Para começar, nós fomos os princípios inteligentes. Então, a gente é inteligente, então já começa daí. Somos os únicos seres, os filhos criados por Deus, que raciocinam, que têm discernimento, né? Então, tudo isso nós carregamos dentro de nós, porque são as nossas faculdades. E a partir do que Deus também nos concede, que é o nosso livre-arbítrio, eu posso fazer as minhas escolhas. Então, se hoje o Bira, que não é Bira, está Bira, tem uma vida dessa forma, isso é fruto dos atos que foram adquiridos ao longo das encarnações. Educação é um conjunto de atos adquiridos. Então, se eu me mostro como eu sou, é por conta dos atos que eu venho adquirindo das outras e dessa. E esses hábitos, eles vão sendo modificados à medida que eu utilizo exatamente as faculdades que eu tenho. E essas faculdades, elas podem ser intelectivas ou podem ser morais. As morais, elas são as principais, mas são as mais, digamos assim, difíceis. Jonas de Ângeles não gosta dessa palavra, elas são trabalhosas de se assimilar. E segundo os espíritos, nós temos duas asas para a nossa evolução. É a asa da aquisição de conhecimento e a asa da aquisição da moral. E segundo eles, nenhum espírito vem à Terra para progredir as duas asas ao mesmo tempo. Primeiro, e é o que está acontecendo agora no planeta, eu tenho que adquirir conhecimento para, através desse saber, do conhecimento que eu adquiro, fazer com que a minha moral seja atendida. Então é isso que a gente tem visto aí no nosso planeta, e a gente traz até para a nossa cidade, aqui Rio de Janeiro, que é uma ponta de uma ponta, de uma ponta, de uma ponta de um alfinete. É uma coisa ínfima, mínima.
numa cidade. E nós estamos lidando com um estado de espírito, de coisas aqui na nossa cidade, que é muito complicado para todos nós vivenciarmos, que é a violência. Né? Isso não é segredo para ninguém, a gente está aí entrando muito em contato com isso. Aí muitas pessoas pensam assim: a violência, então o culpado é o traficante, é o miliciano, é o fulano, é o cicrano, ou seja, sempre colocando nos ombros a responsabilidade dessa violência. Quando essa violência ela foi construída por todos nós. Por todos nós. Pode ser que hoje, fisicamente, eu não faça atos violentos, mas mentalmente a gente ainda faz. E quando eu penso nesses atos violentos que eu ainda faço, que eu ainda desenvolvo na minha caminhada terrena, eu estou alimentando a energia, eu estou alimentando o fluido cósmico universal dessa energia que não é muito boa. Ora, para aqueles que estão fortalecidos espiritualmente falando, é mais complicado você receber essa carga que não é muito boa. Mas não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui ainda se desenvolve muito o mal. Então aqui tem muitos espíritos reencarnados que estão mergulhados no mal. Ou seja, estão enfraquecidos espiritualmente. E enfraquecidos espiritualmente recebem uma carga maior. E aí, se a gente pudesse, né, eu gosto muito de fazer roda de conversa, todo mundo falar, eu acho que é muito mais proveitoso para todo mundo, mas a palestra ela é fundamental para aqueles que vêm à casa a primeira vez, né, para a partir daí tomar outros caminhos dentro da casa espírita. Mas se a gente pudesse perguntar, né, e as pessoas pudessem responder, mas respondam mentalmente, né, você quer ser feliz? Eu garanto que ninguém ficaria de braços abaixados. Ninguém, né? Essa é a questão. Todo mundo quer ser feliz. Tudo bem, maravilha. Todo mundo quer ser feliz. Agora vem a questão que nos traz um certo embaralhamento no nosso pensamento e na nossa vontade de querer ser feliz. Ou seja, o que você está fazendo para ser feliz? E quando a gente fala dessa forma, a gente não está falando materialmente falando, e sim espiritualmente falando. Mas como eu estou mergulhado num planeta que ainda é muito voltado para as questões materiais, a minha tendência você quer ser feliz? Quero. E o que você está fazendo? Eu estou procurando um bom emprego, eu quero o carro do ano, eu quero um apartamento não sei aonde, ou seja, a gente só está se referindo às questões da matéria. E a gente esquece que, quando desencarnar, essas questões ficam. E eu perdi muito tempo da minha vida só tentando conquistar, e nós somos assim, né? Se nós conseguimos um apartamento, daqui a pouco a gente quer outro, quer outro, quer outro, e por aí vai. Não para nunca essa vontade de querer, de adquirir, da aquisição, né? De bens materiais. Porque nós viemos de uma cultura dessa forma. Né? Então é esse o hábito que nós conseguimos amealhar para a vida da gente. Então quando a gente pergunta, ainda mais quando são pessoas que não têm a menor noção do que é a doutrina espírita, então as respostas são as mais incríveis possíveis. Eu não vejo ninguém falar quando se pergunta: eu quero deixar de ter ciúmes, eu quero deixar de ser invejoso, eu quero deixar de ter raiva. Eu não vejo ninguém falar isso. Por quê? Porque isso é do espírito. E é exatamente isso que a gente vai continuar levando para as nossas vidas. Então a gente tem que começar a modificar, diante dessas faculdades que a gente tem, as morais e as intelectuais, e hoje a gente reforça mais as intelectuais, a gente tem que reforçar bastante isso, né? Que o que eu preciso é modificar esse tônus mental. Eu preciso saber o que de fato eu quero para a minha vida. Será que a gente sabe responder isso?
a essa pergunta, né? Qual seria a resposta? Mentalmente vocês podem elaborar aí uma resposta. O que de fato a gente quer para a vida, né? E às vezes a gente se pega pensando, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Né? Por que eu passo por isso? Por que fulano passa por aquilo? Por que eu ainda sofro? Por que isso? Por que aquilo outro? Ou seja, nós fazemos muitas e muitas questões para nós mesmos, mas que a gente dificilmente se preocupa em ter essas respostas. Então, estudar faculdades morais e intelectuais do homem está no Livro dos Espíritos, né? Nas questões 361, no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Ou seja, está falando para a gente que hoje estamos aqui e retornamos para essa vida corporal. E se retornamos para a vida corporal, faz todo sentido. Quem estuda a doutrina espírita começa a entender exatamente essas perguntas que a gente faz para a gente mesmo. As respostas estão todas aqui, porque Livro dos Espíritos, ou seja, está falando para o espírito. Eu sou espírito, eu sou individualidade, estou personalidade, né? Então, quando eu desencarnar, o que eu vou precisar para dar continuidade à minha caminhada é exatamente o que se encontra aqui no Livro dos Espíritos e na toda a bibliografia espírita, que fala para o espírito, que é o que eu preciso, porque eu vou continuar. Eu não preciso algo que me fale da matéria, né? Porque isso vai ficar. Eu não vou levar nada disso que eu me preocupo a vida inteira para poder ter, adquirir. E sempre nos esquecemos de que devemos ser, né? Ser para que esse ser possa, a partir dessas faculdades, né, intelectuais e morais, progredir. O maior motivo de estarmos reencarnados aqui na Terra, todos nós, é evoluir. E isso a gente descobre quando a gente estuda a doutrina espírita. E quando se fala de evolução, mais uma vez a gente lança essa evolução para as questões da matéria, para o campo da matéria, quando na verdade eu tenho que evoluir como espírito que sou, na personalidade que estou, né? Então a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos: qual a origem no homem de suas qualidades boas ou más? Qual é a origem? De onde vem isso? Né? De onde se originam as qualidades? E a gente tem o hábito muito de ver isso no outro, né? Mas a gente tem que começar a pensar em deixar que o outro viva a sua vida e começar a pensar na sua própria vida e procurar consertar aquilo que a gente tem que consertar. Então a gente passa às vezes uma reencarnação, sei lá quantas, preocupada com o outro, como se você fosse mudar o outro, né? Isso a gente vê a 3 por 4. É marido e mulher, pai e filho, é amigo, amiga e por aí vai. A gente sempre quer que o outro seja aquele que eu quero que ele seja, porque eu só aceitaria o outro da forma como eu desenho o outro. Ela está rindo ali porque ela deve estar passando por isso, né? Então é algo que a gente, né, sempre está querendo modificar o outro. Só que ninguém modifica ninguém, ninguém cura ninguém, ninguém salva ninguém. E vocês podem se espantar, mas vocês vão pensar um pouco mais nisso. Nem Deus, nem Jesus e nem os bons espíritos. O que eles fazem é nos ajudar a encontrar o caminho quando eu quero modificar a minha vida. Por quê? Se Deus interferisse na minha vida, estou com um problema, aí Deus vem, estala o dedo, o problema resolveu. Então onde está o livre-arbítrio? Então eu sou uma marionete, eu não sou filho de Deus, sou marionete de Deus, né? Ele vai decidir, não, Deus me criou, Ele me criou para que eu pudesse ser com Ele o co-criador desse universo, para que eu pudesse assimilar tudo aquilo que eu preciso assimilar diante da capacidade que Ele me deu, né? Eu poder desenvolver a minha função como filho do Criador.
e não que ele vai interferir na minha vida, né? Deus não fez a cadeira. Deus deu capacidade de alguém pensar para fazer a cadeira. É bem diferente. Então, às vezes, a gente passa por um problema, alguma situação, e a gente fica querendo que Deus resolva o nosso problema. E fica lá chorando, abatido, isso, aquilo, outro, e não faz nenhum movimento. Deus vai me ajudar sim, mas se eu buscar essa ajuda, se eu tiver o esforço necessário para que isso possa acontecer de uma forma que eles me ajudem, né? Porque se não fosse assim, todo mundo aqui conhece Chico Xavier, conhece Divaldo, eles não passariam pelos dramas que eles passaram nessa reencarnação, né? Quando estiveram aqui na Terra, porque a gente só conhece eles de uma outra forma, mas quem conhece mais profundamente, né, a história deles, né, percebe que eles sofreram muito por conta de várias questões que eles precisavam aqui, né, resolver. Tem até aquela passagem no filme, né, do Chico Xavier, né, que quando o avião está balançando, né, e Emmanuel aparece, né, e Chico está lá gritando, aí socorro, não sei o que, eu vou morrer, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E Emmanuel dá uma bronca dele, né? Se você for morrer, morra com educação. Quer dizer, ele queria o quê? Que os espíritos salvassem ele, tirassem ele, e ainda chama a atenção que ele estava pensando só nele, não estava pensando nos outros. Chico Xavier. Imagina nós, né? Que ainda temos muita coisa para resolver na nossa vida. E aí os espíritos respondem: qual a origem do homem de suas qualidades morais, as boas e as más? E os espíritos respondem: são as do espírito que nele está encarnado. São minhas, né? Estou encarnado, eu tenho as minhas qualidades boas e tenho as minhas qualidades más. A gente sabe pela escala espírita que um dia todos nós chegaremos a ser espíritos perfeitos. Não tem como fugir disso. Pode ser quem for, é da lei. Todos nós chegaremos em espírito perfeito. Mas quem faz esse caminho somos nós, a partir dessas qualidades que Deus nos presenteou. De que forma você utiliza as suas qualidades? Se você tem, né, noção, se você tem entendimento, se você tem inteligência, estudo para fazer na química uma vacina que vai salvar outras pessoas, mas você utiliza essa química para fazer outro tipo de coisa, não é Deus que vai decidir isso, é você que vai decidir, vai depender do que você carrega dentro de você, né? Santos Dumont, que inventou o avião, né? Segundo falam, né, ele suicidou porque utilizava o avião dele para matar as pessoas. E não foi para isso que ele criou o avião. Então, a qualidade do Santos Dumont era muito boa. Agora, aqueles que utilizaram a invenção dele não eram bons, né? Então, depende de quem? Depende dele, depende do outro, depende de cada um de nós, né, se utilizar. Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. Tá, aí a gente começa eu gosto muito de refletir, até nas palavras, né? Porque nas entrelinhas dizem muitas coisas, né? Ele diz assim: quanto mais puro. O que a gente entende de ser mais puro? Eu me considero um espírito puro? Segundo a gente estuda, não, mas tem muita gente que não estuda e acha que é. Tem muita gente que vai fazer, isso não é julgamento, não é crítica, só para exemplificar o que os espíritos estão falando para a gente. Tem muita gente que vai levar uma quentinha lá na rua para distribuir para os nossos irmãos menos afortunados e acha que está fazendo, né, uma caridade, né, que vai para o céu, não sei o que lá. E ainda comenta isso com outras pessoas, né? E chega em casa, não dá nenhuma atenção para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, etc. Coisa e tal. Ou seja, tem até as passagens evangélicas que falam isso, né? Que os
os muros caiados, né? Branco por fora, mas por dentro, né? Então também aqueles que rezavam nas sinagogas ou nas esquinas, para que todo mundo visse, quando Jesus recomenda que a gente reze, né? Mais intimamente, mais nos nossos aposentos e por aí vai. Então eu não tenho que me mostrar, eu tenho que fazer isso cada vez mais de uma forma em que me traga a mim mesmo essa questão de que eu vou me tornar espírito puro, perfeito, à medida que vou consertando essas encrencas que eu criei na minha vida. Gerson Gonçalves é o diretor da nossa casa, né? Ele foi um chefe visigodo no século IV de Roma, né? Foi uma das encarnações dele, como um alarido. Depois ele foi Richelieu na França e várias encarnações, mas essas são as mais presentes, né? E depois em São Paulo como Gerson Gonçalves, né? Ele levou esse espírito que teve essas personalidades, levou do século IV, onde ele era ateu, ele se considerava Deus, ele falava que ele era Deus, né? E não existia esse Deus que as pessoas falavam. Ele levou até chegar, quando reencarnou em São Paulo como Gerson Gonçalves, ele ainda era ateu, ele não acreditava em Deus. Então ele levou 1500 anos para poder admitir a existência de Deus. Mas para isso teve que acontecer muitas coisas na vida dele, como acontece nas nossas vidas, e que a gente não leva em consideração. Então o que a gente tem que fazer é começar a observar-se a si mesmo, para que nessa observação de si mesmo começar a deletar aquilo que nós mesmos criamos ao longo das nossas reencarnações. E é dessa forma que a gente vai evoluindo, vamos nos tornando esses espíritos perfeitos que é da lei, que teremos que ser. Nós estamos naquela classificação dos espíritos imperfeitos. E nessa classificação de espíritos imperfeitos tem 5 ou 6, né, classificações ali. Até eu trouxe aqui para a gente. É muito interessante para a gente saber onde é que a gente se encaixa aqui. Que são os espíritos que estão vivendo na Terra hoje, né? Então tem os espíritos batedores e perturbadores, isso aí está tudo no livro dos médiuns, espíritos neutros, espíritos pseudo-sábios, espíritos livianos e espíritos impuros. E a gente está dentro aqui de uma dessas categorias, se não em todas ou em algumas dessas categorias. Então esses são os espíritos, a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal. Nós ainda estamos mergulhados nessa energia. E cada um está no seu passo. Uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados, mais equivocados, mas todos nós estamos no mesmo barco. É como se a Terra fosse um grande barco. Tem uns que remam, né, para frente para chegar ao seu objetivo, onde ele quer chegar. Tem outros que não remam, que ficam parados, de braços cruzados. E tem outros que remam para trás, querendo dificultar a caminhada para chegar ao objetivo, né? Então são questões, são lugares onde a gente vai se colocando, né? E aí na outra pergunta que os espíritos fazem, que o Kardec faz para os espíritos, é a seguinte: parece daí resultar que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau. Então o Kardec pergunta para os espíritos: então quer dizer, se uma pessoa hoje na Terra, porque tem, né, não é perfeito ainda, mas tem pessoas boas na Terra, né? Então quer dizer que essa pessoa boa é reencarnação de quando ele era bom nas outras vidas, né? E a pessoa que é mal é porque ele era mal. Os espíritos respondem que sim, mas diz de preferência que é um espírito imperfeito,
né, ao invés de um espírito mau. Ele é um espírito imperfeito ainda. Poder-se-ia acreditar na existência de espíritos sempre maus, aqui chamais de demônio. Então, não é que ele vai ser para todos sempre um espírito mau, né? Ele está naquela fase reencarnatória, reencarnado como um espírito mau, porque ele traz essa maldade. Imagina a gente lá no século XIII, né, na França, e tínhamos que ir para a guerra. E a gente não sabia de nada, né? A gente não sabia ler, não sabia escrever, a gente não tinha contato com esse tipo de coisa. Quem mandava era lá o rei, a rainha, todo aquele pessoal que vivia lá mais abastado. E eles têm que ir para a guerra, então mandava todo mundo ir para a guerra e a gente acabava indo para a guerra. Se cada um de nós, espírito, diante de encarnado naquele momento, diante de uma outra pessoa para tirar a vida da outra pessoa, qual era o seu sentimento? Aquilo te deixava angustiado, te deixava triste, e você tinha que fazer, que era obrigado a fazer, e muitos nem faziam, né? Hoje tem até vários filmes que contam esse tipo de história, né? Se você tinha essa angústia dentro de você, se você não gostava de fazer isso, e o outro do lado adorava tirar a vida do outro, né? Ficava feliz da vida quando matava esse piloto. Esses dois espíritos, eles vão reencarnando e vão trazendo consigo, não é o fato de ter matado o outro, e sim o sentimento de ter matado o outro. Então, se o meu sentimento de matar o outro me trazia certa angústia, eu vou reencarnar com menos vontade de querer matar o outro. E se eu era um espírito reencarnado naquele momento em que se comprazia, ficava feliz da vida em tirar a vida do outro, esse sentimento não vou carregar por muito e muito tempo. Nós aqui, provavelmente, não vamos tirar a vida de ninguém fisicamente, mas mentalmente a gente ainda tira. Então temos os requisitos ainda dessa alegria, dessa vontade de querer ter que matar os nossos irmãos. Isso tudo por falta de entendimento. Hoje, ninguém mais pode dizer que errou porque não sabia. Hoje está distante de cada um de nós. Por isso que a gente pensa, né, que a nossa era dos espíritos reencarnados nesse momento é a era da aquisição do conhecimento. Basta ver a internet. Então, qualquer coisa que você quiser saber, é só apertar o botão. E isso era muito distante de qualquer um de nós. Eu estou com 75 anos, né? Então eu estudei em colégio religioso católico. Era obrigatório ir para a missa, né? Toda semana. Era obrigatório confessar, era obrigatório fazer a comunhão, né? A hóstia. E criança, curioso, o padre falava em latim. A gente entrava e saía, não sabia por quê e nem para quê. Isso não nos era explicado. E se a gente, eu me lembro perfeitamente disso, se na escola a gente perguntava para a professora o que o padre disse, ou perguntava o que era aquela comunhão, o que era, por que a gente era obrigado a confessar, etc. e tal, ainda levava uma bronca e ficava de castigo. Por quê? Porque o conhecimento, ele era para poucos, ele era para bem poucos. Hoje não, o conhecimento é para todo mundo. E a doutrina espírita contribuiu muito com isso, que abriu o conhecimento para todo mundo. Então hoje não tem mais segredos, né? O conhecimento ele pode ser para todo mundo, por isso do advento da internet, onde você pode entrar em contato com o que você quiser. Como muitos de nós ainda estamos mergulhados, né, na terra, matéria, espíritos imperfeitos,
A tendência é buscar na internet aquilo que não é bom. Então, como é que eu posso fazer uma bomba para matar as pessoas? Como é que eu posso não sei o que, não sei o que lá? Então, isso tudo está lá. Vai depender de quem? Da internet? Não, depende de você. O que você anda buscando para adquirir o seu conhecimento? Então, é isso que a gente tem que começar a fazer. E a doutrina espírita abriu isso para todos nós, esse conhecimento. Eu, quando entrei pela primeira vez numa casa espírita, que foi fazer, tem uns 40 e tantos anos, né, atrás, e comecei a entrar em contato com o livro dos Espíritos, aquilo abriu para mim um horizonte tão grande, porque trazia todas as respostas àquelas minhas questões que não eram respondidas. Ou seja, as faculdades que eu possuo, e que sempre possuí, elas não eram ativadas. Elas não eram ativadas porque para mim aquilo não existia. Então, quando eu comecei a estudar isso aqui, e essas perguntas e respostas começaram a calar muito profundamente no meu ser, no espírito que sou, eu descobri que o caminho para mim era essa doutrina. E a partir dela é que eu comecei a conhecer Jesus. Né? A partir da doutrina é que eu comecei a conhecer Jesus. E como que eu cheguei na doutrina? Pela dor, pelo sofrimento, né? Pela questão da mediunidade, que muitos de nós, todos nós somos médicos, mas muitos de nós têm um compromisso de trabalhar com a sua mediunidade porque pediram para a sua reencarnação presente. E a gente às vezes esquece disso. Nunca tem tempo, né? E quando a gente aprende, pelo menos acontece muito comigo, né? Me sinto assim, realizado durante um bom tempo que saio daqui, vou para minha casa, leio um livro, vejo um filme, etc., coisa e tal. Eu me sinto muito realizado, me sinto pleno, porque vou preenchendo as minhas necessidades. Eu vou descobrindo essas faculdades que eu possuo e que eram mortas, que eram adormecidas e que não despertavam. E hoje elas despertam e me proporcionam momentos de muita alegria, de muita satisfação. Eu me lembro também que quando eu entrei para a casa espírita, né, no meu caso, né, aquilo me trazia bem, quando eu entrei em contato com a doutrina espírita, na casa espírita, aquilo me trazia uma satisfação, uma alegria tão grande, que a gente acaba querendo ficar um pouco fanático. Então eu saía da casa espírita, né? Aí eu trabalhava no bazar, varria o chão, limpava o banheiro, fazia estudo, ia para a mesa de desobsessão, fazia tratamento de cura, palestra, fazia de tudo dentro da casa espírita, né? Porque aquilo me preenchia. Eu tenho 3 filhos, né? Hoje está cada um com sua família, mas na época, né, reclamavam bastante porque fim de semana eu estava enfiado na casa espírita, mas por uma necessidade minha, eu precisava daquilo, porque a mediunidade, quando ela não é colocada para você, explicada para você, e na época para mim não era, você tem 3 opções: ou hospício, ou suicídio, ou essa que eu achei, graças a Deus, a doutrina espírita, para explicar o que acontece com você e que você não tem como explicar, não dá para a pessoa entender o que acontece com você diante de uma mediunidade aflorada. E aí meus filhos começaram a reclamar que eu ficava o fim de semana inteiro dentro de uma casa espírita. Eles fizeram evangelização, fizeram mocidade, evangelho lá, não faltava, não podia faltar, etc., coisa e tal, porque era uma necessidade minha. Aquilo me dava força, me dava sustentação. Eu precisava daquilo até para educá-los. Então eu forcei a barra com relação a isso. E aí eles reclamaram, né? Eles estavam meio que adolescentes, que eu não ficava em casa no final de semana. Aí eu disse: então tá bom, vou ficar, esse próximo fim de semana eu vou ficar em casa e a gente vai fazer um programa. E a gente viajava bastante, mas assim, eu fiz 5 anos um encontro de casas espíritas no Vale do Paraíba. Cada ano era numa cidade.
Lorena, Piquete, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, por aí vai. Então, a cada ano, eu fazia esse encontro para todo mundo. Às vezes, eram 400 pessoas nesse encontro. E eles iam comigo, carregava todos eles, e eles adoravam, né? Então, tá, esse fim de semana eu resolvi ficar em casa. Acordei, silêncio, né? Tomei meu café, achando que eles iam chegar, estava lá fora brincando com os amigos, etc. e tal. Ou seja, só fui vê-lo domingo à noite. Um foi com a namorada, o outro foi com um amigo não sei para onde, não sei o que lá. Eu deixei tipo, centro espírita para ficar com eles e eles, né, foram os programas deles. Nunca mais. E hoje eles entendem isso perfeitamente. Porque eu sempre colocava para eles, olha, eu preciso fazer isso. Eu tenho essa necessidade. Eu não digo não nunca para a doutrina espírita. Né? E por conta disso, 20 anos nos Estados Unidos fazendo palestra, 5 anos na Europa fazendo palestra, no Canadá e por aí vai, pela minha necessidade. Não é para vocês, é para mim. Eu sempre falo, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Porque eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu tenho que estudar para falar. Agora eu não sei o que vocês estão pensando. De repente, porque eu falei algo que o pessoal, a atenção fica maior. Né? Porque a gente é um pouco fofoqueiro, né? Quando é pessoal, a gente presta atenção, né? Mas quando é doutrinário, a gente tem o pensamento devagar. Então, por isso que às vezes a gente precisa parar um pouco para a pessoa retomar para cá, né? E o que aconteceu? Todos os amigos deles, dos três, que às vezes apresentavam um problema em casa ou pessoal dos amigos, né? Procura meu pai, fala com meu pai. E eles ligavam para mim na hora para mim conversar com os amigos para acalmar os amigos. Né? Se eu não tivesse essa base, como é que eu ia fazer isso? Não podia, né? Então hoje eles entendem perfeitamente o que o pai fez, né, para poder hoje estar mais fortalecido para atendê-los da forma que eles precisam ser atendidos. Então hoje, além de 3 filhos, são 4 netos. Então a gente está ali, né, pronto para eles, para poder, de alguma forma, e eles não são, eles dizem que são espíritas, mas não frequentam nada, né? Minha filha mora em Portugal e ela procurou casa espírita lá. Eu passo 2, 3 meses lá com ela. Já levei ela para casas espíritas lá. Eu tenho muitos amigos espíritas que moram por lá. Então, já forço um pouco a barra para eles irem, mas o apelo da matéria ainda é muito grande. E quando é casado, você tem que ser os dois, né? Não pode um só, né? Que aí vai dar confusão, né? Qual o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos travessos e levianos? Qual o caráter dos espíritos que reencarnam, né, de forma travessa e levianos, né, que a gente vê bastante por aí? E os espíritos respondem: são estabanados, espertos e algumas vezes seres maléficos. O que precisa a gente entender é que nós não temos só essa vida. Isso ainda é muito forte para a gente, porque a gente valoriza muito essa personalidade que nós estamos passando aqui agora. Mas a gente tem que começar a pensar como espírito que somos. E o espírito teve várias outras personalidades. Então, se a gente começar a fazer uma reflexão, se a gente começar a ter um momento de meditação, você com você mesmo, você vai começar a descobrir em você exatamente aquilo que você vivenciou nas suas outras encarnações. Determinadas coisas que a gente ainda faz, que ainda sente, né, e que nos deixa triste. Isso aí são coisas de outras reencarnações que estão arraigadas no nosso perispírito e que vêm à tona. Se vem à tona, é para a gente resolver. Não é para a gente maldizer, não é para a gente se desesperar, não é para nada disso. A casa espírita, ela tem a condição de atendimento fraterno, né? Então, no atendimento fraterno, a gente recebe muitas pessoas que a grande maioria sempre chega
senta e começa a falar, porque o fulano, porque meu marido, porque meu filho, porque minha esposa, porque meu trabalho, porque... Repara, sempre tudo externo. A pessoa não diz, eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza muito grande, porque o meu marido fez isso. A pessoa não fala assim. Ela quer que a gente resolva aquilo para quem faz o atendimento fraterno, eu sou psicólogo também, né? Então a gente tem essa abertura, né? Eles querem que a gente resolva o problema deles não da pessoa que está fazendo, mas que resolva o problema do pai, do filho. Sim, mas não é o pai, o filho que está aqui. Uma vez foi uma senhora, né, para atender, e ela começou a falar de todo mundo, né? Todo mundo, da empregada, da vizinha, da mãe, do pai, do filho, não sei o que, todo mundo. Aí quando ela começou a repetir, voltar dos novos, pedir licença, disse assim, posso falar um pouquinho agora com você? Ela falou, pode, assim, você trouxe todo mundo aqui, você só não trouxe você. Então o seu atendimento é para você, você tem que trazer você. Porque o seu pai não está aqui, a sua vizinha não está aqui. Não tem, como é que a gente vai conversar com ela se eles não estão aqui? Você está aqui. Então o que a gente quer saber de você é o que você sente. O mais importante em qualquer experiência não é a experiência em si, é o que você sente diante da experiência. O fato, ele não é tão importante quanto o que você sente do fato. Porque o fato passa, a experiência passa. Agora, o que você sente, você carrega. Então, a gente tem que entrar em contato com essa sua faculdade, o seu sentimento, aquilo que você sente. Você tem que colocar isso para fora. Não, eu sinto uma raiva muito grande quando meu pai... Aí está certo. Não é para falar o que o pai faz, é o que você sente diante do que o pai faz. Está claro isso, gente? Dá para a gente perceber bastante isso, é a gente começar a trocar a nossa maneira de pensar, de agir, para ajudar nós mesmos e também aos outros, né? Então tem vários casos e casos. Semana passada foi uma, né, que ela tinha, o pai tinha desencarnado, né, e a mãe tinha desencarnado, e ela estava desesperada. Ela foi numa casa espírita, achando que toda casa espírita vai ter uma comunicação daquele que desencarnou. A nossa casa não faz isso, né? Não tem esse tipo de trabalho. Né? Então ela queria porque queria. E tinha um irmão, que era esquizofrênico, né? E que não queria mais falar com ela e que queria morar na casa que a mãe morava, uma confusão familiar. E eu falando para ela, e ela presa às questões materiais, o apartamento que a mãe deixou, o irmão que queria o apartamento, presa às questões materiais. Eu disse, olha, você só vai resolver essa outra parte, né, quando você resolver essa parte jurídica. E ela não gostou. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui porque eu quero resolver isso que eu estou sentindo. Mas isso que você está sentindo, você só vai conseguir resolver da feita que você se desvencilhar da parte material. Enquanto você estiver presa às questões materiais, o que você está sentindo, você só vai sofrer. É ao contrário, você está querendo partir daqui para ir para aqui, quando você tem que partir daqui para ir para aqui. E ela depois pediu desculpa, que ela foi grosseira, etc. Coisa e tal. Você não tem que pedir desculpa de nada, não. Você tem que começar a ver a vida que se apresenta de uma outra forma. Você teve uma mãe aqui que desencarnou, não vai voltar. Você tem um irmão que é esquizofrênico, você tem um irmão que é esquizofrênico. O que eu posso fazer? Em que eu posso ajudar? Enquanto você estiver aqui nesse esquema, você não vai conseguir ajudar. Enquanto você estiver aqui nesse esquema, essa mãe está sofrendo, porque era sua mãe, tinha vínculos, ligações. Então, se ela vê que você está dessa forma, ela está recebendo essa energia.
Ela custou muito entender, porque ela queria, eu percebi no final, ela queria que a gente desse uma comunicação da mãe dela para falar alguma coisa, ou seja, para resolver a questão dela. Queria que alguém dissesse assim: olha, você pega um apartamento e faz isso, isso e isso. Depois você pega o irmão, leva para uma clínica, isso e isso. Ela queria que a gente determinasse o que ela tinha que fazer. Mas como que a gente vai fazer isso? Eu não conheço o irmão dela, não conhecia a mãe dela, não sei qual é a história completa. Em 10 minutos você vai ter essa responsabilidade de dizer o que o outro tem que fazer da sua vida? Não. Você tem que buscar o seu sentimento, o seu sentir. O que você está sentindo nessa hora? Você está sentindo isso? Então vamos partir para resolver isso. E quando você estiver mais calmo, mais tranquila, você vai ter condições de resolver outras questões que você precisa resolver, que você vai ter que resolver. São questões suas, o apartamento, o irmão, tudo isso você tem que resolver, mas do jeito que você está, você não vai conseguir. Não vai mesmo. Isso é experiência de mais de 40 anos. Você está presa numa outra questão, não na questão que te dá possibilidade, capacidade, faculdade de poder resolver as questões que você precisa resolver. Né? E ela chorava muito, chorava, mas não, até hoje não voltou, né? Ela deve ter buscado, e eu falei que ela tinha centros espíritas que tinham mensagens de pessoas desencarnadas, e que se isso trazia para ela um alento, que ela buscasse. E Deus quer que a mensagem não seja uma mensagem que vai piorar a situação dela, né? E pode até acontecer isso, né? Os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade, entendendo aqui o seguinte: paixão é diferente de amor. Amor, a gente quando fala em amor, a gente fala se referindo ao amor que Jesus tem por nós. E paixão não, é passageira. O exercício da paixão vai chegar no amor. Mas a paixão, ela acaba de uma hora para outra. E eu posso estar apaixonado para o bem e posso estar apaixonado para o mal. Você dizer assim: nossa, eu estou tão apaixonado por esse meu emprego que eu faria qualquer coisa para poder subir, para poder tirar o chefe lá e me colocar como chefe. Qual é a paixão que eu tenho por isso? Quem tem amor pelo emprego jamais faria uma coisa dessa. Só faz quem tem paixão por aquilo. Os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? E os espíritos respondem: não. Do contrário, eles nos teriam comunicado. Né? Então não tem paixões. A paixão é nossa, é passageira, é da terra, é do humano, não é do espírito. Do espírito é o amor. Né? É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as dá à inteligência? É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente é o mesmo, e isso em razão do grau de adiantamento a que chegou. O homem não tem em si dois espíritos. Então eu sou um espírito que hoje estou revestido com esse corpo de carne. Esse corpo é que morre, o espírito não morre. Entre o corpo e o espírito tem o perispírito, que é onde todas as nossas sensações, todas as nossas reações, experiências ficam gravadas no perispírito. Quando eu desencarno, o perispírito acompanha o espírito, porque o perispírito é que molda esse corpo. Tudo isso estudando a doutrina dos espíritos. Tá? Então, o corpo vai ficar. Eu já decidi o que eu vou fazer com o corpo que Deus me emprestou para essa encarnação. Né? Já preparei toda a papelada, já está com meu filho. Então, quando eu desencarnar,
não sei de que forma, e onde eu estiver, eu vou direto para a Universidade Federal Fluminense. Então, meu corpo está sendo doado para os estudantes de medicina. Eu não quero ser enterrado, não quero velório, não quero cremação, não quero nada que possa destruir esse corpo que atendeu às minhas necessidades. Então, ele tem que continuar tendo um fim útil. Então, a única maneira que eu acho que tem um fim útil para dar ao corpo é doar para uma faculdade de medicina, onde eles aproveitarem alguma coisa, né? Sei lá, se eu morrer com 90 anos, não sei como é que vai estar esse corpo, né? Mas alguma coisa eles vão aproveitar, até mesmo para ver o meu organismo de uma pessoa que viveu 90 anos, no caso, né? Para fazer essas comparações, ou seja, dar um fim útil ao corpo. Você bota lá naquela urna, né, no caixão, e bota na urna. Aí os bichinhos vão lá e comem tudo. E ficam os ossos lá. Aí você vai, crematório, pega fogo, bota fogo, vira cinza. Aí a pessoa fica com aquele potinho de cinza para cima e para baixo. Né? Uns até fazem daquilo, né, um santuário. Cria não sei o que, o outro. O que morreu pede para jogar pelo avião quando passar pelas Ilhas Canárias. E hoje vão fazer, quer dizer, dá mais trabalho, gasta mais dinheiro e tudo isso, sem a menor necessidade, porque isso aqui já era, acabou. Então eu quero dar um fim útil a esse corpo, né? E também não quero ninguém chorando e fazendo fofoca ali, né? Falando mal de mim quando eu estiver ali estendido no caixão, né? Acontece muito isso, né? É muito estranho você ir a velório, né? Quando o morto está ali, as pessoas estão falando, às vezes, barbaridade, né? Até contando piada, né? Não faz o menor sentido isso, né? Então, é algo que eu decidi, já fiz toda a papelada, já está tudo para o meu filho. O único trabalho que ele vai ter é transladar o corpo daqui para Niterói, lá para a Universidade Federal Fluminense de Medicina, porque dá um fim útil ao corpo que me atendeu e que eu maltratei muito nessa reencarnação, né? Eu vou ler aqui, né, para a gente fechar. E a gente vai pegando várias coisas e vai fazendo, né, um estudo, e diz assim: o progresso moral é o mais útil a adquirir, porque nos corrige de nossas más tendências e nos torna bons, caridosos e devotados para com os nossos irmãos. Entretanto, o progresso intelectual também é útil para o nosso adiantamento, porque eleva a alma, nos faz julgar mais sadiamente as nossas ações e, por aí, facilita o progresso moral. Inicia-nos nos ensinamentos que Deus nos fez dar há séculos por tantos homens de méritos diversos, que vieram sobre todas as formas e em todas as línguas para nos fazer conhecer a verdade, e que não eram outros senão espíritos já avançados, enviados por Deus para o desenvolvimento do entendimento humano. Então, aproveitem esse momento que é muito precioso. Se a gente parar para pensar, 1 hora na semana para a gente dedicar ao Espírito, né? 1 hora só na semana para dedicar ao Espírito, né? E a gente sabe que a natureza não dá salvo. Como a natureza não dá salvo, por isso que a gente não tem uma multidão de encarnados, porque tem uma multidão de desencarnados aqui, mas não tem uma multidão de encarnados. Por quê? Porque isso aqui é devagar, é lenta. A natureza não dá salvo. E tem que começar por alguns. Então, se nós estamos aqui, é porque nós somos aqueles que vão propagar essas ideias,
que vão mostrar nos seus sentimentos a partir da consideração de espírito que somos, para que o nosso mundo seja melhor. E quando a gente perguntar, você quer ser feliz? Ou você disser, quero. O que você está fazendo para ser feliz? Eu estou indo à casa espírita. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que é o passe, que é para todos que continuem em seus lugares. Os passistas, por favor, podem se levantar. Pensando em Jesus. Graças a Deus. Então, agora vamos encerrando o estudo dessa tarde. Vamos agradecer sempre ao nosso Criador a oportunidade de estarmos todos aqui reencarnados no planeta Terra. Agradecer a Jesus, esse irmão maior, que nos estende a mão, nos
diante do que ouvimos hoje, do que participamos, continuar a nossa caminhada, buscando sempre a nossa renovação interior, a nossa transformação interior, buscando ser médicos de nós mesmos, vigiando e orando, olhando para dentro de nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, atitudes, palavras que proferimos. Então, que estejamos nessa caminhada, sob a luz do Mestre Jesus, e agradecendo sempre. Agradecendo essa casa de amor que nos acolhe, agradecendo a tua espiritualidade tão abnegada para todos nós, e agradecendo a todos esses irmãos que caminham conosco nessa existência. Pedimos também por todos aqueles irmãos que estão com os nomes das suas festinhas de preces, encarnados e desencarnados, que possam sentir essas vibrações onde eles estiverem. E que todos nós caminhemos juntos, sempre em busca do nosso aprimoramento. Ilumina, Senhor, cuida toda a sua família, teus irmãos de caminhada, onde eles foram, onde eles estiverem, com quem eles estiverem. Que a paz se faça presente em cada coração. E que todos nós damos por encerrada essa tarde, esse trabalho, agradecendo por a espiritualidade dessa casa e todos aqueles que nos recebem de braços abertos. Obrigado, Senhor.